Mateus capítulo 4, versículo 1. Amém, meus irmãos? Todos encontraram? Glória a Deus. A tentação hoje é culto de cura, é campanha, mas é cura e libertação. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe também Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, papai, a tua palavra foi lida. Eu te peço perdão dos meus pecados, perdão das minhas falhas, perdão dos meus erros, perdão dos pecados da tua igreja. Vem, Senhor, sobre nós e nos enche do Espírito Santo nessa noite, Pai. Traga cura, traga libertação, traga salvação, Senhor, nessa noite. Cura os enfermos, liberta os cativos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, Pai, crendo que o Senhor fará infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, Senhor, segundo o poder que em nós opera. Acampa os teus anjos na entrada da igreja, no meio da igreja, em cima no altar, em nome de Jesus, papai. Entregamos tudo nas tuas mãos, Pai. Vem, Espírito Santo, Pai, e corta todo mal, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Quando você lê o versículo de número 1, Jesus foi conduzido ao deserto, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi o próprio Espírito de Deus que colocou ele lá para enfrentar essa prova, irmão. Tem provas na nossa vida, irmão, que é o próprio Deus que coloca a gente, para ver se a gente, aleluia, vai estar firme na sua presença. Mas Jesus, para enfrentar o mal, ele se preparou. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Você quer saber de uma coisa, irmão? Se Jesus, sendo Filho de Deus, jejuou, nós também temos que jejuar. Temos que jejuar e apresentar nossas vidas. Tem gente que fala assim: eu não preciso jejuar. Jesus, que é Jesus, jejuou, irmão. Filho de Deus, matou a carne, irmão, para vencer ali aquela tentação, aquela provação. Por que nós não temos que nos preparar? Leia a palavra. O Senhor fala que ele jejuou 40 dias e 40 noites. E nós, irmão, que estamos nessa batalha da vida, nessa batalha espiritual, nós temos que nos preparar para enfrentar a batalha. Porque muitas vezes nós não vencemos a guerra, porque nós não nos preparamos. Nós não nos preparamos como devemos nos preparar. Aleluia. Então, já nesse começo de palavra, o Espírito de Deus diz que nós temos que nos preparar. Nós temos que nos capacitar pela palavra, pela oração, pelo jejum, pela busca ao Senhor. Glória a Deus e aleluia.
Louvado seja Deus. E Jesus, quando ele termina o seu jejum, seu propósito, chega lá o tentador, o diabo, o Lúcifer, o inimigo da nossa alma. Chega naquela hora, irmão, e diz para ele o que? Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Aleluia, glórias a Deus. E o que Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Querido, nós precisamos do alimento físico, nós precisamos diariamente, mas eu quero dizer uma coisa para você: tem algo mais importante do que o alimento físico, que é o alimento espiritual. Nós precisamos da palavra, porque Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra cura, irmão, a palavra liberta, a palavra sara, a palavra levanta o que está caído, a palavra dá força ao que não tem força. A palavra de Deus modifica o drogado, a prostituta. A palavra de Deus, ela é transformadora, libertadora, curadora. Aleluia e glórias a Deus. E Jesus disse: vocês precisam da palavra, entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós enchemos a nossa mente de novelas, de programas de televisão, de coisas vazias, mas o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite para dizer para mim, para dizer para você: enche a sua mente da palavra de Deus, aprenda da palavra. Aleluia. E mais uma vez, irmão, mais uma vez, o tentador foi tentar a Jesus, porque ele não desiste. Se ele não desistiu de Jesus, irmão, você acha que ele vai desistir de mim, de você, de querer ver o nosso mal? Ele é ruim, irmão, ele é maligno, o inimigo é maligno, e ele quer o nosso mal, irmão. Você está numa guerra, porque muitas das vezes você sente tristeza, nem sabe porquê. É uma batalha espiritual que muitas vezes nós passamos, e a gente não busca para vencer esta batalha. E o tentador foi lá, pegou ele e o transportou para o pináculo do templo, né, irmãos? A igreja, o pináculo, em cima da igreja. Colocou ele lá em cima e disse assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Assim diz a palavra, e é verdade. Satanás citou a palavra para Jesus, o Salmo 91. Mas Jesus disse o que? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, tem gente que tenta Deus, você sabia disso? Tem gente que chega aqui e fala: pastor, é a última campanha que eu vou fazer, se Deus não fizer hoje, eu vou embora, nunca mais volto. Está tentando a Deus, irmão. Tem gente que tenta a Deus o tempo todo, com as suas palavras, com as suas atitudes. Deus vai fazer o milagre, irmão, na hora que Ele quiser. Ele que é Deus, Ele vai fazer a obra na sua vida na hora que Ele quiser. Glória a Deus e aleluia. É Ele que manda, irmão. Ele que é dono do universo. É Deus que manda, glória a Deus. É Ele que é poderoso para fazer um milagre, irmão. Quem vai colocar Deus contra a parede? Vai fazer agora. Tem gente que tenta Deus, né, irmão? Eu sei que Deus me protege, Deus te protege. Então se tiver um tiroteio ali, eu vou entrar no meio do tiroteio. Ah, Deus está me protegendo, então eu vou passar no meio do tiroteio. Está tentando a Deus, irmão. Vou colocar uma venda nos olhos e vou atravessar a rua. Estou tentando a Deus. Nós temos que vigiar, irmão, nossos atos, e ver se as nossas atitudes não estão tentando a Deus, provocando a Deus.
A gente não pode, irmão, a gente tem que adorar, crer, ter fé, buscar ao Senhor, aleluia, enquanto se pode achar. Glórias a Deus. Então Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Vai guardando aí as respostas de Jesus, né, irmão? Primeira resposta: nem só de pão viverá o homem. Vai guardando na sua mente. Segunda resposta: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas Satanás não desistiu. Não desistiu, irmão. Eu quero dizer, tem gente que pensa assim: eu repreendi o diabo, ele foi embora. Ele foi naquele momento, irmão. Naquele momento. Você tem que repreender amanhã de novo. E depois, amanhã de novo. E depois, amanhã de novo. E depois, amanhã de novo. Você tem que repreender o mal. Você tem que pedir a proteção de Deus para a sua vida todo dia. Glórias a Deus. Todo dia, Senhor, acampa aí. O Senhor acampa o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, os livra e os guarda. Mas acampa quando? Uma vez por semana? Não, todo dia. O Senhor acampa ao meu redor e ao seu redor todos os dias. Glórias a Deus. E aí o que acontece, irmão? Quando ele vem, quando ele volta, Satanás pega Jesus e coloca ele num monte muito alto, irmão. E esse monte, ele tinha uma visão privilegiada, porque dava para ver o reino de todos os mundos. Todos os reinos dava para ver desse lugar. Eu não sei qual é esse lugar, irmão, mas era um lugar que dava para ver o mundo inteiro. E quando Jesus, ele disse assim: olha, Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Querido, nós temos que parar e entender o que Satanás estava oferecendo para Jesus. O que ele é dono? Do que ele é dono? O que é dele? A Bíblia diz, irmão, que do Senhor é a terra. Do Senhor Deus é a terra, a plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É de Deus. Mas o que pertence ao Satanás? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E o que é o mundo? Para você entender. O mundo é o sistema político, é os principados, é o que rege esse nosso mundo. Não pertence a Deus. Você está entendendo? Glória a Deus. O mundo é o sistema falido que nós vivemos, que é esses governantes corruptos, essas coisas malignas, essa roubalheira que tem de todos os lados, e sempre existiu, irmão. Enquanto for homem que governar, vai existir. Não se iluda, não se iluda. Entra um e sai outro, e a corrupção continua. O homem é corrupto, porque ele é pecador. Desde o jardim do Éden se afastou do Senhor, e o inimigo tomou conta desse sistema. Então era esse sistema, aleluia, que o inimigo estava oferecendo para Jesus, esse sistema corrupto. Eu imagino Jesus dentro dele, falou assim: isso aí não preciso disso não, o que eu tenho é melhor. O que eu tenho é perfeito, aleluia. O que eu tenho, aleluia, louvado seja Deus, é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, as coisas que eu tenho preparado para aqueles que me amam, aleluia. Então o Senhor, Ele tem preparado algo que não é corrupto, é algo que é perfeito, louvado seja Deus. O Senhor fala que o meu corpo e o seu corpo, com Ele vai ser transformado. Nosso corpo hoje é corruptível, né, irmão? Vai ser transformado em um corpo incorruptível. O que é isso? É um corpo que não envelhece, é um corpo que não sente dor, aleluia. É um corpo, irmão, transformado. Imagina assim, o velhinho aqui morreu com 100 anos de idade. Quando tiver o corpo transformado, vai voltar a ser um jovem, aleluia, louvado seja Deus, cheio com toda a força, todo o vigor, por toda a eternidade. Isso é promessa do Senhor, irmão. É um corpo incorruptível, um corpo perfeito, o que o Senhor tem para mim e para você.
E o que o Senhor responde para Satanás nessa hora? Jesus responde, aleluia: bata em retirada, Satanás, só a Deus adorarás e só a Ele dará culto. Glória a Deus, só a Ele adorará e só a Ele dará culto. Glória a Deus. Então, querido, Jesus, Ele revela nesse diálogo com o inimigo, nessa batalha. Não foi um diálogo, foi uma batalha mesmo, irmão, uma guerra, né, espiritual. 3 detalhes, irmãos. Ele fala sobre palavra, sobre fé e sobre adoração. Aleluia. Que o ser humano tem que ter fé, tem que viver da palavra. Quando ele fala, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não tentarás o Senhor teu Deus, é porque você tem fé para esperar o tempo do Senhor na sua vida. Está entendendo? Você tem fé. Quando você não tenta Deus, é porque você acredita que Deus pode demorar o tempo que for, Ele vai trabalhar na sua vida. Você acredita que pode passar o que for, Ele vai fazer o milagre. Aleluia e glórias a Deus. E terceiro, irmão, é adorar a Deus. Muitas das vezes já ouvi pessoas dizendo: eu fui em um determinado culto e aquele culto foi chato. A culpa não é do culto, a culpa é nossa, porque nós não entendemos uma coisa. Sabe o que nós não entendemos? Que quem adora a Deus somos nós. É nós que prestamos culto para Ele. Quando nós entramos numa casa de oração, independente se tem 10 ou 100, ou se tem 1000 ou se tem 1, você que levanta a sua mão, você que dá glória a Deus, você que exalta o Senhor, você que bendiz o Senhor, nós. Todo culto é para Deus. Quem presta culto para Deus somos nós. Não é Deus que presta culto para nós, é nós que prestamos culto para Deus. Pode ser o lugar que for, irmão, aleluia, pode ser a casa de oração que for, é nós que prestamos culto para Deus, é nós que adoramos a Ele, não Ele que adora a nós. Oh glória a Deus, é nós. Então, querido, o Espírito de Deus te trouxe aqui para você entender que nós temos que viver na palavra, que nós temos que ter fé na palavra, e nós temos que adorar a Deus. Essa é a nossa jornada, irmão, nessa vida. A nossa jornada nessa vida, irmão, é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer, entenda isso, irmão. A nossa jornada nessa vida é conhecer a Deus, só conhecemos a Ele através da palavra, e prosseguirmos conhecendo. Segundo ponto, temos que ter fé, mesmo quando as coisas vão mal, irmão, porque tem hora que as coisas vão mal, nem tudo vai bem toda hora, não vai, irmão, não adianta. Se alguém disse para você isso, é mentira, irmão. Tem hora que as coisas estão difíceis. Nem tudo é um mar de rosa, irmão. Nem tudo é um mar de rosa, irmão. Tem hora que você está com a dor na perna e aquilo te atrapalha. Tem hora que você está com, né, irmão, com algum problema sentimental e aquilo te atrapalha. Às vezes está com algum problema, né, irmão, financeiro, e aquilo te atrapalha, te preocupa. Mas mesmo assim você tem que continuar adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor, porque Ele vai trabalhar na sua vida. Hoje o Senhor vai quebrar, já quebrou, está quebrando cadeias espirituais, porque o Senhor quer te levantar mesmo, irmão, quer te levantar mesmo. Mas às vezes nós estamos vivendo um tempo, né, que eu posso dizer para você, desconectado de Deus. O que é isso? Vamos trazer para a linguagem bíblica. O Senhor fala que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu, mas o que nós desligarmos será desligado. Muitas vezes nós estamos preocupados só com os nossos problemas, mas nós temos que continuar adorando a Deus mesmo com eles, irmão. Nós temos que continuar buscando a Deus mesmo nas nossas lutas, dificuldades, tristezas. Às vezes a gente olha para a situação e fala assim: Senhor, até quando? Até quando Deus quiser, irmão. Imagina Jó olhando para a situação da vida dele.
Até quando, Senhor? E ele perguntou, viu, irmão? Até quando eu vou viver isso aqui, Senhor? O Senhor não respondeu nada para ele. Imagina só, até quando eu vou estar com essa chaga aqui, Senhor, na minha pele? Por que eu perdi 10 filhos? Ele questionou a Deus, irmão. Perdeu 10 filhos, perdeu a riqueza, perdeu a saúde, perdeu tudo. Por muitas vezes ele não pressionou a Deus e nem tentou a Deus, mas perguntou para Deus. É diferente, viu, irmão? Você perguntar para Deus. Você está perguntando para Deus, mas aquilo não vai te afastar da presença do Senhor. Aquele que tenta a Deus é porque já quer sair da presença do Senhor. Aquele que está tentando, se o Senhor não fizer, vou embora. Ele não tentou a Deus, ele perguntou a Deus. É diferente. Você pode perguntar: Senhor, por que eu estou passando por isso? Me ajuda a entender, me ajuda a compreender, me dá força para vencer esse momento, me dá unção para vencer esse momento. E o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te levantar, irmão. Porque um coração sincero diante de Deus é o que Deus procura, irmão. O Senhor não está procurando artistas. Tem gente que pensa, né, irmão? O fulano canta maravilhosamente bem e o outro canta horrivelmente mal. Faz diferença nenhuma para Deus, irmão. Você sabia disso? Faz diferença para quem está ouvindo, mas para Deus não faz diferença nenhuma. Sabe por quê? Deus conhece algo que eu não conheço. Deus conhece o seu coração. E quem diz que o que está cantando bem está com o coração em Deus, e o que está cantando mal está sem o coração em Deus? É por isso que quando, independente de quem louvar, todo mundo tem que louvar. Entendeu? Aleluia. Quem diz, irmão, que aquele que fala bonito e aquele que fala tropeçando nas palavras, qual a diferença? O Senhor, nenhuma. O Senhor conhece algo que nós não conhecemos, coração. Quem diz, irmão, que aquele que anda com terno bonito, ou a irmãzinha que anda de chinelo de dedo, qual a diferença? Nenhuma. Para Deus nenhuma, porque a aparência externa não serve para nada. Porque o Senhor nessa noite se levantou do seu trono de glória para procurar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Aleluia. Nessa sexta-feira o Senhor se levantou. Você pode ter certeza, irmão, que os olhos do Senhor estão aqui nesse lugar, olhando para você, olhando para mim, olhando para nós, e vendo se Ele encontra dentro do meu coração e do seu coração desejo de ser cheio do Espírito Santo. E se Ele encontrar esse desejo dentro de mim, de você, irmão, Ele vai nos encher com a glória dEle, Ele vai nos impactar com a glória dEle. Aleluia. Sabe, querido, quando você colocar os pés na casa de oração, se preocupe com nada. Pode ter certeza, a gente não vai extrapolar nunca aqui. Se preocupe só em adorar a Deus, só adorar. Se preocupe em glorificar o nome do Senhor na sua vida, porque Ele vai fazer a obra, Ele vai te levantar, irmão. A nossa preocupação, eu já vi pessoas falando assim: que oração? Antigamente eu andava com o relógio no pulso, né, irmão? Né? Não era assim? Hoje em dia a gente anda com celular só, mas não existia celular quando eu comecei a congregar, né, irmão? Não existia. Era só o relógio no pulso. Aí sentava um irmão do lado, quando eu congregava, e falava assim: que oração? Aquilo me irritava tanto, irmão. Aí teve um dia que eu parei de levar relógio no pulso, irmão, porque a pessoa ficava toda hora: que oração? Rapaz, está torcendo para acabar o culto logo. Aleluia, adora a Deus aí, irmão. Deixa eu adorar o Senhor tranquilo, sossegado. Passava 5 minutos e perguntava: que oração? Jesus, aleluia. Que oração? Preocupado com o quê? A novela que vai começar? Preocupado com o quê, irmão? Se preocupa em buscar o reino de Deus, a sua justiça, em primeiro lugar. A gente tem que ter um propósito, irmão. Quando a gente coloca os pés na casa do Senhor, tem um propósito. Propósito de adorar, de falar com Ele, de ter uma intimidade com Ele, de se alegrar na presença dEle. E o Senhor vai trabalhar, querido. Já está trabalhando, já trabalhou, já fez. Pela fé eu creio que o Senhor já fez um milagre na tua vida. Pela fé eu já creio que o Senhor já fez um milagre na minha vida. Lá no futuro já aconteceu.
já aconteceu. É que a gente só vive agora assim, ó, pensa só assim, né, irmão? A nossa mente às vezes é limitada, porque a gente só está pensando aqui agora. Os olhos do Senhor já foi lá no futuro e já contemplou a sua vitória. Sabe aquele filho seu, aquela mãe, aquele pai, aquele tio, aquela tia, vai estar na presença do Senhor. Sabe, aquela pessoa lá, se você não desistir, se você não parar, porque tudo depende, né, irmão? Deus está pronto para nos ajudar, Deus está pronto para fazer, mas muitas vezes as pessoas desistem. Já vi muitas vidas desistindo, irmão. Estava falando isso hoje. Deus não trabalha com desistentes, Deus trabalha com perseverantes. Hoje eu lembrava daquela viúva que todo dia batia na porta do juiz, e ela batia todo dia, Lucas 18, faz-me justiça, e todo dia ela batia naquela porta, chamada, aleluia, daquele juiz iníquo, e ela batia, e o juiz se levantou e falou assim: ainda que eu não temo a Deus, e nem temo os homens, mas porque esta viúva me molesta, vou fazer justiça. Mas porque o juiz iníquo, o juiz do mal, fez justiça para ela? Porque ela perseverou. E você que está aqui nessa noite, irmão, se perseverar, o juiz que é bom, não é iníquo, viu? O juiz que é bom, o juiz que é maravilhoso, ele vai entrar na sua causa. Eu não sei qual é a sua causa, irmão, mas você sabe qual é a sua causa. Aquilo que muitas das vezes te deixa preocupado, o Senhor vai trabalhar nessa causa. Eu acredito, irmão, do fundo do meu coração eu acredito que o Senhor vai te levantar. Você acredita que Deus vai te levantar? Você acredita mesmo? Então adora a Deus. Adora a Deus com tudo que você tem. Viva na palavra, tenha fé e adore a Deus. Viva na palavra, tenha fé e adore a Deus. Busque ao Senhor todo dia da sua vida. Você vai ver que valeu a pena. Mas pode ver daqui 20 anos, irmão. Ah, pastor, vai demorar muito. É melhor demorar 20 anos do que ir para o inferno, irmão, e queimar toda a eternidade no inferno, né, irmão? E se demorar 30, né? Aleluia, para você ver o milagre. Eu já vi pessoas que orou 50 anos, que nem minha irmã Vera contou. 50 anos para o marido converter. Eita, né? Só Jesus, né, irmão? Ele não tem essa paciência não, irmão. A nossa fé não é a fé de um dia só, não. A nossa fé é uma fé de uma vida toda. Nós estamos aqui, meu irmão, não é para ter fé só daqui, só uma campanha, não. A gente faz campanha crendo que Deus vai fazer um milagre, mas nossa vida não é movida por campanha. A nossa fé é uma fé de uma vida toda. Às vezes demora uma vida toda para a gente ver algo que a gente está pedindo. Pode acontecer amanhã, mas pode acontecer daqui 50 anos. E aí? Abraão foi chamado, 75 anos, irmão. Sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do teu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei. No meio do caminho Deus fala para ele: vou fazer de ti uma grande nação. Só depois de 25 anos, irmão, que nasceu Isaac. Aleluia. O velhinho de 100 anos foi papai, e a velhinha de 90. Aleluia. Só depois desse tempo Deus faz uma promessa a Caleb, quando ele tinha 40 anos, que ia dar um monte para ele, o monte dos Anaquins. Sabe quando que ele recebeu? Com 85. Passou 45 anos para ele entrar na promessa do Senhor. Mas ele disse: a mesma força que eu tenho hoje, eu tenho quando eu tinha 45, é a mesma força que eu tenho hoje com 85. O Senhor conservou ele em força, para ele poder tomar aquele lugar para ele. Você está entendendo? Às vezes a gente quer as coisas assim, ó. Por que muitas pessoas estão se afastando do caminho do Senhor? Eu falo para você, porque quer as coisas assim, ó, imediato. Aí anda numa igreja, não acontece, vai para outra. Aí vai para outra, não acontece, vai para outra. Aí não acontece na outra, vai para outra. E fica pulando, nada acontece.
Aí a pessoa se afasta do Senhor, mas o Senhor fala assim: ei, ainda não é o tempo, meu filho. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha, colocou um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão. Quando o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, não é fácil esperar. Mas o salmista disse, salmista quem? Davi, aleluia, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, me tirou de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus é a rocha. Colocou um novo cântico na minha boca, quer dizer, um testemunho, aleluia. Muitos o verão. Muitos quem? As pessoas vão ver que Deus me deu um testemunho, que Deus me deu a vitória. Mas tenham espera com paciência. Se não esperar com paciência, não vê nada, irmão. Não vê, ainda vai colocar a culpa em Deus. Ah, Deus falou, mas não fez. Mas por que na vida da irmã que orou 50 anos pelo marido aceitar Jesus, fez? Porque na vida da tia da minha esposa, da Sandra, ela orou 30 anos pelo marido e o marido aceitou Jesus. Só queria saber de bar, de boteco, né, irmão? E era mulherengo pra chuchu, irmão. Vou usar a palavra chuchu, né, irmão? E ela, né, irmãos, orou pela vida dele e eles aceitou Jesus, irmão. Você fala assim: ah, eu não aguento isso. Mas aí é você e Deus, e ela e Deus, né, irmão? Aleluia. Não cabe a mim julgar, só cabe entender que ela orou e queria aquele milagre, e Deus fez um milagre na vida dela. O que cabe a mim é entender que Deus fez o milagre, mesmo se outras pessoas já tinham desprezado aquilo não serve para mim, glória a Deus, mas para ela servia, e ela queria aquele milagre, e ela conseguiu, ela viveu aquele milagre. Se aquilo que você está pedindo é importante, lute no nome de Jesus, porque o Senhor é aquele que te dá a vitória. Amém, irmão? Foi isso que Deus colocou no meu coração.